Olá a todos! Então, hoje eu vou falar sobre mais um dos símbolos sabianos. Estamos no signo de Gêmeos e hoje é o grau 20 de Gêmeos. Se você tem qualquer um dos seus planetas ou linha de casa no grau 20 de Gêmeos, esse vídeo é para você. Aqui em cima nos cards eu vou deixar uma interpretação geral independente de signo e casa, que também é possível interpretar no sentido geral. Vamos lá! Grau 20 de Gêmeos dos símbolos sabeus ou símbolos sabianos. Em uma paisagem um tanto inquietante, dois homens em roupas hípicas seguram cada um sua montaria pela rédea. Um dos cavalos é branco, o outro é escuro, e três serpentes partem de lado. É um símbolo um tanto, bem enigmático, né? A paisagem inquietante é algo em que de uma certa, gera muita curiosidade, né? Porque são dois homens, né? Esse simbolismo do dois, essa duplicidade, essa característica do signo de Gêmeos, né? Esse dois do signo de Gêmeos, né? Dois homens em roupas hípicas, roupas de montaria, e seguram cada um desses homens tem a sua montaria pela rédea, segura a sua montaria pela rédea. Ou seja, eles têm um domínio da situação ali no qual eles, na atividade no qual eles desempenham, e eles estão em dois, né? Um dos cavalos, ou seja, o cavalo de um desses homens é branco e do outro é um cavalo escuro. Então, isso mostra os dois lados de uma questão, ou seja, são dois homens da mesma natureza, né? Porque são dois seres da mesma espécie, né? Dois homens, e com dois cavalos, né? Também seres da mesma espécie, mas as cores são diferentes, ou seja, demonstrando que alguma coisa é diferente entre um e o outro. Querendo mostrar, eu não estou nem usando a conotação do claro e escuro como positivo e o negativo, como tem nas culturas orientais, né? Mas eu enxergo mais como o diferente, como polos diferentes, maneiras diferentes. Os dois homens estão em igualdade de condição, segurando a rédea do cavalo, né? Estão vestidos da mesma forma e são homens de montaria, né? Da hípica. Mas que eles têm cavalos diferentes, ou seja, eles têm, embora os animais sejam da mesma espécie, eles são diferentes. Os animais têm alguma diferença. Então, veja, a paisagem, ou seja, essa ordem em que as coisas estão é inquietante, porque é como se existisse alguma coisa velada por ali, alguma coisa curiosa de se observar. Porque ao lado, nessa paisagem, ao lado, é como se você olhasse uma paisagem com esses dois homens, os cavalos, um escuro, outro claro, né, o outro branco, e esses dois homens com suas montarias, e a paisagem inquietante, né, que causa uma curiosidade, uma inquietação, um desejo de desvendar, que é uma característica também do signo de Gêmeos, né? Essa curiosidade, essa inquietação em descobrir as coisas. E ao lado, né, quando você olha para a paisagem, ao lado de quem está observando essa paisagem, que a paisagem, né, sempre tem um observador dela. Então, ao lado tem três serpentes que partem de lado. Então, as serpentes estão de saída, estão indo, estão se evadindo daquele lugar. Aqui diz, três serpentes que partem de lado, ou seja, elas estão se afastando desses dois homens, desses dois cavalos. Né? Aí já são três serpentes e não duas serpentes. Então, esse inquietante tem a ver também com algo que precisa ser desvendado desse símbolo, né? Algo que precisa ser desvendado dessa situação. Então, pode existir na sua vida, para você que tem algum planeta ou linha de casa, ou simplesmente no sentido geral do símbolo, existe alguma coisa em que é da mesma natureza que você, alguém que é da mesma natureza que você, mas que guarda uma diferença que é marcante. Não é uma diferença no sentido de ser bom ou mal, ruim, não é no sentido de que possa ser comparado em termos de qualidade, né, de personalidade, mas existe algo de diferente e que sobressai, que inquieta,
né, que causa uma inquietação. É como se existisse entre você que tem o símbolo e uma outra pessoa ou alguém na sua vida e que é alguma coisa que é igual, mas que tem um traço de diferença. Pode representar dois filhos, né? Pode representar duas crianças, pode representar o nosso lado, os dois lados da nossa personalidade também, né? Tem uma semelhança, mas também tem uma diferença. Então aqui fala sobre semelhança e diferença que coabitam no mesmo espaço. São dois cavalos, ou seja, dois animais da mesma origem, né? Os animais são iguais, o que os diferencia aqui é a cor dos animais, né? E os homens estão na mesma atividade, então pode também representar filhos gêmeos, mas que têm comportamentos ou personalidades muito diferentes. Tem a ver com o igual, mas que também é diferente. Então você precisa ver na sua vida, o que na sua vida você tem em duplo que em certo ponto é igual, mas que também guarda uma diferença e que lhe causa uma certa inquietação, muitas vezes, né? Que lhe causa uma certa estranheza, isso aí, né? Uma certa curiosidade. Isso pode representar também traços da sua personalidade que lhe inquietam, mas que são bem diferentes, né? Você os reconhece, nesse ponto eles são iguais, mas que eles podem ser diferentes em algum outro sentido. Isso você precisa buscar para descobrir do que se trata. E 3 serpentes partem de lado. Sabemos que as serpentes representam animais perigosos e as serpentes elas partem, ou seja, elas não estão em tom ameaçador e elas representando ali, para alguns a serpente representa a saúde, para outros representam a sabedoria, mas pela natureza do animal sabe-se que é um animal perigoso e aqui ela não está fugindo de ninguém, elas estão partindo, elas não estão fugindo nem de um homem nem de outro homem. Elas estão partindo, as 3 serpentes estão partindo, ou seja, também tem essa conotação de andar junto, de estar junto, né, as 3 serpentes. Então, é como também se esses opostos tivessem um equilíbrio, né? Esses homens que são 2 homens, né, mas que tem cavalos de cores diferentes, isso pode indicar também uma complementação, um equilíbrio. E a saída das serpentes pode representar, por isso que a paisagem é inquietante, é até no mínimo curioso, né? Que são homens ativos, são homens que eles têm uma atividade em comum. Então veja, tem traços em comum, são 2 homens. E ainda tem traços em comum, são homens de hípica, né, que estão vestidos com montarias de hípica, segurando as rédeas da sua montaria, e as serpentes, elas se afastam, elas de alguma forma, elas não querem estar ali, elas se afastam, elas não estão em tom de ameaça. Então, foi assim que eu consegui interpretar, que são conjuntos, grupos da mesma espécie, as 3 serpentes são da mesma espécie e elas andam juntos, e os homens, eles se unem pelas suas atividades, os homens se unem pela razão, pelos seus próprios objetivos, e o objetivo desses 2 homens é a montaria. Eles estão vestidos do mesmo jeito, cada um com o seu cavalo, cada um se segurando as rédeas da sua montaria, mas eles têm características diferentes, né? Porque os cavalos deles têm características diferentes. Então tem alguma coisa que os difere, mas que também os aproxima em termos de interesse. Então isso pode indicar também que na sua vida você está com pessoas que têm os mesmos interesses que você, mas que elas têm alguma coisa nelas que é diferente. Então o que une são os interesses, as atividades, mas existe uma diferença que é uma diferença que pode ser muito sutil, inclusive. Pode ser até uma diferença a nível material, a nível visível, porque está se falando aqui da cor. Os animais, em sua essência, são as mesmas, né? Um cavalo, outro cavalo, mas a cor dos cavalos é que muda. Então, no nível da aparência, no nível mais mundano, existe uma diferença. Ou seja, é uma diferença que pode ser notada pelas outras pessoas, inclusive.
como a cor dos cavalos. Não está falando de comportamento nem de algo interno, está falando de uma diferença que é externa. Isso é muito importante também salientar. Né? E as serpentes, elas se afastam, é como se elas reconhecessem que ali não é o ambiente delas ou o grupo delas e de alguma forma elas se afastam. Se você tiver alguma outra, e é claro, tem inúmeras interpretações, poste a sua aqui nos comentários, deixe a sua aqui nos comentários, isso vai enriquecer muito, tanto o meu trabalho como daqueles que assistem os vídeos. E agora eu vou ler a segunda passagem, que eu sempre leio simplesmente na íntegra, sem interpretar. Ou 3 serpentes estendidas no solo. Né? Aqui já coloca mais a ênfase na questão das serpentes que estão em 3, que estão em grupo. Um grande abraço a todos.